Hoje, antes de nós começarmos o nosso programa, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Querido Pai, ajude-nos a abrir nossos olhos para ver Jesus. Ajude-nos a vê-lo claramente e que teu amor nos toque o coração e mude nossa vida por inteiro. Em nome de Jesus, amém. Nos últimos dias da história, haverá falsos e reais messias. O tópico de hoje é vivos no tempo do fim. Através da história, tem havido verdadeiros messias e falsos messias. Jerusalém é o centro de 3 grandes religiões mundiais: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Os judeus consideravam Jerusalém como sua por direito divino. Acreditavam que Deus a deu a eles. O Muro das Lamentações foi tudo que sobrou do templo que um dia revelou a glória e o esplendor do judaísmo. Hoje, muitos judeus ainda vão ao Muro das Lamentações. Eles vão orar e pedir a Deus que mande o Messias para libertá-los e que venha em glória, majestade, poder e esplendor a este mundo. Eles vão lá, muitos deles, e escrevem seus pedidos num pedaço de papel e os põem na parede. Além do Muro das Lamentações, existe o Dome of the Rock. É aqui que até hoje os judeus acreditam que Abraão ofereceu Isaac. Sim, os judeus acreditavam que Isaac era o filho da promessa e que Abraão ofereceu aqui neste lugar. Também acreditavam que este é o lugar, o Dome of the Rock, que Mohammed ascendeu ao céu em um cavalo branco. Os cristãos consideravam Jerusalém sagrada também. Através da história, Jerusalém tem tido seus messias verdadeiros e seus falsos messias. Em 1960, o arqueologista Yagel Yadin estava escavando na areia de Masada e lá ele fez uma descoberta incrível e muito surpreendente. Ele descobriu uma figura em alto relevo. Quer dizer, isto é uma história gravada em pedra. A história do legendário Bar Kokhba. Bar Kokhba era um soldado mercenário judeu que a construiu depois da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 depois de Cristo. Depois que Jerusalém foi destruída e o sistema de adoração judaico foi destruído, o imperador Adriano construiu um altar com a imagem do deus Júpiter, bem do lado de onde o templo estava. Enquanto Adriano construía este altar e enquanto construía a estátua de Júpiter, os romanos ofereciam na época porcos para o sacrifício. Os judeus ficaram aborrecidos, ficaram zangados, e um jovem soldado mercenário de nome Bar Kokhba apareceu. Ele convenceu os judeus que ele era o seu Messias, e esse falso Messias carismático liderou os exércitos judeus contra os romanos. As moedas da época tinham o nome de Kokhba. Eles o chamavam de príncipe, eles o chamavam de libertador, eles o chamavam de Messias, eles o chamavam de estrela que caiu do céu. Ele foi, evidentemente, terrivelmente derrotado. Em 1960, quando o arqueologista Yagel Yadin leu sobre Bar Kokhba para o parlamento judeu, o parlamento começou a bater palmas, porque as inscrições que Yagel Yadin lia diziam Bar Kokhba, presidente ou príncipe de Israel. Jesus fez, em Mateus capítulo 24,
algumas previsões impressionantes. Ele dizia: depois que Jerusalém caiu e logo após, nos primeiros séculos, em Mateus 24, verso 5, os falsos cristos apareceriam. Em Mateus 24, verso 11, ele disse: falsos profetas aparecerão. Falsos cristos e falsos profetas aparecerão nos primeiros séculos. Mas estes falsos cristos e falsos profetas foram apenas uma prova, um pequeno aperitivo, apenas uma amostra, apenas uma ideia do que viria. Porque ao falarmos do fim do mundo, ao falarmos dos últimos dias, falando dos dias que você e eu vivemos, Jesus disse em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Bar Kokhba enganou o povo escolhido de Deus nos primeiros séculos. Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles enganarão a muitas pessoas, até os cristãos escolhidos de Deus, assim como os judeus foram enganados no princípio. De fato, no livro de Apocalipse, Deus descreve dois líderes: a ovelha, Jesus Cristo, em Apocalipse 14, verso 4. Lá fala daqueles que seguem a Jesus, daqueles que dão sua vida a Jesus, daqueles que adoram a Cristo. E aí fala também da besta, em Apocalipse 13, verso 3, e fala daqueles que são enganados pelo falso Cristo. Em Apocalipse diz que o poder da besta, o anticristo, não virá clamando que ele é demoníaco. Ao contrário, ele virá como um impostor, virá fingindo que é Cristo, virá como enganador, o diabo. Ele não estará interessado em enganar o mundo porque ele já o tem. Ele estará interessado em enganar aqueles que professam ser cristãos. Antes das séries terminarem, nós estudaremos alguns assuntos como a tribulação, os eventos, os Estados Unidos, na profecia da Bíblia, a vinda do boicote econômico e da união da igreja e do Estado. Antes dessas séries terminarem, estudaremos sobre a besta, sua marca, para que você possa entender exatamente o que vai acontecer. Mas olhe, amigo, a menos que você saiba quem é o Messias, a menos que você entenda sobre o Messias, como você poderá saber quem é o impostor se você não sabe quem é o real? Quando o governo dos Estados Unidos ensina os agentes a detectarem dinheiro falso, eles dão um curso em Washington, na capital. Os agentes ficam em contato com o dinheiro por semanas, mas durante o curso eles não olham nem mesmo para uma nota falsa. Como você detecta a falsa se você não olha nenhuma nota falsa? Eles olham as originais. Eles estudam as originais primeiro e então sabem como distinguir as falsas e estudam as falsas só mais tarde no curso. Se tornam especialistas nas originais. Eu quero ser um especialista em conhecer Jesus, porque Jesus é o herói cujo brilho resplandece através da história. Hoje à noite, nessas séries sobre descobertas nas profecias, vamos nos deter no Messias verdadeiro, Jesus Cristo. Sim, e mais tarde iremos em Apocalipse. Mas iremos estudar as predições que mostram que Jesus é diferente. Olhar as predições que nos mostram que Jesus é superior. Olhar as predições que mostram que Jesus está acima de qualquer falso Messias. Ao estudarmos, as peças irão se encaixando perfeitamente. Jesus mostrou que ele é mais que um homem bom. Jesus mostrou que ele é mais que filosofias metafóricas. Jesus mostrou que ele é mais que um professor justo. De fato, Jesus disse em João 6, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus mostrou que ele viveu com o Pai por toda a eternidade. Jesus disse, eu sou o que sou. Os judeus sabiam o que ele queria dizer porque tentaram pegá-lo. Jesus disse, eu vim do céu, morei com o Pai por todos os séculos, na eternidade. Jesus mostrou ser mais que um homem bom.
Jesus mostrou ser mais que um filósofo metafórico. Ele mostrou ser mais que um professor justo. Ele mostrou ser um Deus em carne humana. Ele mostrou ser divino. Se Cristo não é divino, a oferta de vida eterna não quer dizer nada, porque apenas um Cristo divino nos pode dar vida eterna. Se Cristo é só um homem bom, se Cristo é um professor comum, se Cristo é um filósofo, se Cristo é só um guru da nova era e nada mais, se isso é só o que Ele é, seguir a Ele é importante. Isso nos dará nova direção. Isto pode significar muita coisa. Se Cristo é só um guru, então você pode ter seu guru e eu posso ter o meu. Mas Cristo é divino. Rejeitá-lo significa afastar-se da vida eterna. E se Cristo é divino e Ele tem um caminho que leva à vida eterna, e se Cristo é divino e Ele tem a vida eterna, isso faz a diferença. Há um Messias só que está acima de todos os outros. Quero levá-lo numa jornada comigo hoje à noite. Jesus disse em seus dias, em João 5, verso 39... Examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Nos dias de Cristo, Jesus tinha apenas o Velho Testamento. O Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. E então Cristo delineou aos seus discípulos profecias. Profecias no Velho Testamento. Profecias que nos levam por décadas e séculos. Profecias que provam sem sombra de dúvida que Cristo é o Messias genuíno. Vamos hoje à noite para algumas dessas profecias. Profecias arraigadas no coração das Escrituras. A vida de Cristo foi escrita antecipadamente. Antes de até nascer, sua vida foi revelada antecipadamente. De fato, hoje à noite, iremos estudar as profecias do nascimento de Cristo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Onde Ele nasceu, o tempo certo, a maneira como nasceu, como Ele nasceu. Vamos estudar sua vida e ministério, vamos estudar a traição e a forma como morreu. A vida de Cristo foi delineada antecipadamente. Vamos ao lugar lógico para começar. A maioria das biografias começa com o local de nascimento dos seus grandes heróis. A Bíblia diz em Miqueias 5, verso 2... O profeta Miqueias escreveu 700 anos antes de Cristo nascer. 700 anos antes de tudo acontecer. Vamos ler Miqueias juntos. E tu, Belém, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Jesus iria nascer em Belém. O profeta disse o nome do local, Belém, 700 anos antes de tudo. As crianças na escola aprendem que o lar de Jesus foi em Nazaré. O que levaria uma mulher grávida de 9 meses montada em um jumento viajar 90 milhas de casa? Sabe, se nós visitássemos Nazaré um pouco antes do nascimento de Jesus e perguntássemos onde a criança nascerá, qualquer pessoa de respeito teria dito em Nazaré que Maria não iria a lugar algum naquele estado de gravidez. Nazaré é no norte de Israel, na província da Galileia. Belém é centro-sul da Judéia. A viagem de Nazaré passando por Jerusalém para Belém dá mais ou menos 90 milhas ou 150 quilômetros. Eu fiz essa viagem recentemente para gravar um especial do Está Escrito na televisão. Aliás, este especial está sendo passado e você pode ver aos domingos pela manhã, Jesus face a face. Olha, eu tinha que fazer o meu comercial do programa, não é? Nazaré viaja, quer dizer, você tem que viajar 90 milhas, 150 quilômetros de Nazaré a Belém. Sim, fizemos esta viagem em muitas ocasiões. E foi esse mesmo caminho que levou Jesus e sua família para Belém. Na mesma noite que Jesus nasceu, sim, Maria chegou e não encontrou lugar algum. Exatamente na noite em que o Messias nasceu, Maria e José chegaram a Belém. Como Miqueias soube, 700 anos antes de acontecer, que Jesus, o Messias, nasceria em Belém.
Mas as profecias continuam. A Bíblia descreve a árvore genealógica de Cristo. Ela diz em Isaías 7, verso 14: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filhinho, e ele chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Uma virgem conceberia uma circunstância estranha. Pelo lugar que Cristo nasceu, indica que ele era de fato Messias. Isso foi o que os homens usaram para zombar dele. Foi o que os homens usaram para ridicularizá-lo. E que Maria não tinha marido na época. Essa foi também uma razão para a zombaria que faziam. Mas essa é uma das maiores evidências da divindade de Cristo. Porque Jesus não foi concebido humanamente ou biologicamente por um homem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é o Deus homem, nascido do ventre de Maria, miraculosamente concebido pelo Espírito Santo. E você lembra que de fato Maria ficou perplexa. Mas o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse, Lucas 1, versos 28 a 31, o anjo disse a ela, eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Salvador, Redentor. Jesus, o nome mais adorado em todo o universo. O anjo apareceu a José e disse, não repudieis Maria, não se afaste dela por querer evitar a vergonha para você, para ela e para a criança. Quem fez isso foi Deus, o Santo Cordeiro. Jesus, o Messias, nasceu em Belém, 700 anos depois de Miqueias ter previsto. Jesus nasceu de uma virgem. Isaías previu isso 6 séculos antes de Cristo. Os pastores sabiam que era Jesus porque os anjos cantavam ao anunciar seu nascimento, glória a Deus nas alturas. Mais que um homem bom, mais que um simples filósofo, mais que um professor justo, ele é divino, ele é o Filho de Deus, ele está muito acima de qualquer falso Messias. De fato, Moisés escreveu no livro de Números sobre a estrela que guiaria os sábios ao lugar onde Cristo nasceu. Em Números 24, verso 17, uma estrela procederá de Jacó. Foi profetizado que a estrela que guiou os sábios faria exatamente isso 500 anos antes, quando Moisés escreveu no deserto de Midian. Sim, essas profecias são exatas, para que você e eu não tivéssemos nenhuma dúvida que Cristo é o Messias, que Cristo é o Filho de Deus, não um guru, não um filósofo moderno, não alguém com um sentimento vazio e superficial, mas o Jesus, esperança dos homens, Jesus, dono do nosso coração, do nosso ser, o que há de mais precioso em nós. Os sábios vieram e deram suas vidas a Ele, e os sábios o procuraram e deram a Ele todo o ouro, todo o incenso e toda a mirra. Vieram com os presentes de seus corações, e nós também viemos e nos ajoelhamos perante esse Cristo e damos a Ele a nossa vida de novo, porque Ele é o Messias, Ele é o Salvador. A vida de Cristo revela a sua identidade. O profeta Isaías delineou eventos que ocorreriam na vida de Cristo. Delineou esses eventos anos e anos antes. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar as boas novas aos quebrantados. Jesus fez isso. Ele pregou boas novas àqueles que estavam em pecado. Ele aliviou as cargas da culpa. Ele tirou suas dores e tristezas. Ele deu seu perdão. Ele pregou boas novas e curou os corações quebrantados. Aqueles que perderam seus queridos pela morte, Jesus ressuscitou os mortos e curou os quebrantados. Ele os libertou. A Bíblia diz que ele viria para proclamar libertação aos cativos. Esses cativos do pecado e das doenças e sofrimentos, Jesus os libertaria. Ele abriria as prisões para aqueles que estivessem presos. Os endemoniados, presos por demônios, Jesus abriria as prisões. Ele apregoou o ano aceitável do Senhor e consolou todos os que choravam. De fato, Cristo confirmou a profecia de Isaías.
Ele tocou nos olhos dos cegos e eles enxergaram. Ele curou os doentes. Em todo lugar que Cristo ia, ele levava vida e saúde, cura para a multidão. Ele de fato era o Messias do mundo. Como podia Jesus dizer que tinha perdoado os pecados se ele não fosse o Messias? Apenas Deus pode perdoar pecados e Jesus, o Deus homem, tinha o privilégio e a prerrogativa de Deus para perdoar pecados. Se Jesus não fosse o Messias, como então perdoaria pecados? Porque nenhum ser humano pode perdoar pecados. Jesus curava, Jesus perdoava. Homens e mulheres vêm a ele hoje e encontram perdão também. E Jesus levantava homens e mulheres da morte. Pense em Lázaro. O irmão de Maria e Marta tinha morrido e Jesus sempre encontrava abrigo tranquilo na casa de Maria e Marta. E lá estava Lázaro morto já há 4 dias. E Jesus foi até a tumba e disse: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Se Jesus não fosse o Messias, como ele teria poder sobre a morte? Se Jesus não fosse o Messias, como ele ia ter poder sobre a tumba? Ele curava, ele perdoava, ele falava com amor, ele ressuscitava os mortos. Cristo de fato é mais que um homem bom, mais que um simples filósofo. Sim, naquela entrada triunfal, quando Jesus chegou em Jerusalém, a multidão percebeu quem era. A multidão viu que ele era e percebeu que ele era mais que um homem bom. Percebeu que ele era mais que um simples filósofo. Percebeu que era mais que um simples professor. Eles disseram: Hosanas, Hosanas, glória a Deus nas alturas. Ele curou os doentes, ele perdoou os pecados, ele ressuscitou os mortos, ele os levanta das suas tumbas e de seus leitos de dor. Jesus, o Messias, estava entre eles. E antes que os falsos líderes religiosos o tivessem enganado, eles o reconheceram. Amigos, as profecias estavam certas como peças num quebra-cabeça. Elas se encaixavam muito bem. Mais que um homem bom, mais que um simples filósofo, mas as profecias, mais que qualquer coisa, se encaixaram perfeitamente em sua vida. Deram evidências nas últimas 24 horas de vida de Cristo, em seus últimos dias em Jerusalém. De fato, quando Jesus celebrava a ceia, nós chamamos de última, uma profecia de 1000 anos, escrita em Salmos 41, verso 9, diz isso: até meu amigo íntimo. Notem que seria um amigo íntimo que trairia Jesus, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantava contra mim o calcanhar. Como o salmista Davi, 1000 anos antes, saberia que seria um amigo que trairia Jesus e não um inimigo. Jesus foi traído por Judas no jardim, e Jesus disse: amigo Judas, você me traiu com um beijo. De fato, Davi, o salmista, estava certo. Miqueias profetizou 700 anos antes, Belém, o local do nascimento. Isaías disse: nascido de uma virgem. Moisés disse: uma estrela guiará os sábios. Isaías disse: ele dará vista aos cegos e audição aos surdos, e curará os doentes, ressuscitará os mortos e perdoará pecados. Davi, o salmista, disse: um amigo trairá Cristo. Essas profecias falavam de descobertas nas profecias. A mais grandiosa descoberta na profecia que alguém poderia fazer não é sobre a besta, mas sobre Jesus Cristo, meu amigo. E descobrir que Ele é o Messias é a realização final de nosso sonho, a realização de nossa esperança. É a realização de saber que Ele é o que o mundo precisa, o desejado das nações. Judas o traiu, como a Bíblia profetizou. As profecias chegaram ao final nos últimos momentos de sua vida. Escute a fantástica profecia. Zacarias 11, versos 12 e 13. Notem a complexidade dessa profecia. Notem como precisa e certa é esta profecia.
Zacarias 11, versos 12 e 13. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Agora notem aqui dois aspectos: não ouro, mas prata. Não 25 moedas, mas 30. Por quanto foi Jesus vendido e pelo quê? Exatamente 30 moedas de prata, como o profeta Zacarias predisse centenas de anos antes. E tomei as 30 moedas de prata e as arroguei. Notem, não diz que eu as tomei e as lancei, eu as arroguei, o profeta disse, ao oleiro na casa do Senhor. Foi Judas que vendeu o Messias por este preço. O preço exato foi profetizado, 30 moedas de prata. Como resultado, Judas achou este dinheiro sujo, muito pesado para segurar. E Judas, então, em agonia e desespero, foi ao templo, jogou o dinheiro no chão e enquanto ele ecoava pelo templo, Judas falava: eu traí um santo inocente, eu pequei. O dinheiro seria usado pelos sacerdotes. Diz lá que Judas correu gritando pelo templo a comprar o campo do oleiro como um local para sepulcro fora de Jerusalém. Mateus capítulo 27, versos 5 e 7 descreve o cumprimento dessa profecia. Então Judas, atirando as moedas de prata, retirou-se, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Zacarias predisse 100 centenas de anos antes, e Mateus registrou o seu cumprimento. A profecia se cumpriu no tempo exato. A profecia se cumpriu na hora certa, sem erro. Jesus é mais que um homem bom. Jesus é mais que um guru moderno. Jesus não é somente um filósofo. Jesus é o divino Filho de Deus. Ele pede obediência, e a verdade da questão é que nos últimos dias da história, todo mundo dará obediência a Jesus ou obediência à besta. Todo mundo estará ou de um lado ou de outro. Você pode não ter se decidido por Cristo hoje à noite, ou você pode ter se afastado de Cristo e assim se arriscando a dar obediência à besta. A menos que você aceite o falso Messias, a menos que você aceite o verdadeiro Messias, você aceitará o falso Messias. Haverá uma linha traçada no centro, querido amigo meu. A evidência é que Cristo, é o verdadeiro Messias. O salmista Davi, junto com Isaías o profeta, revelou uma profecia surpreendente. Olha essa profecia. Ele diz: ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Isaías 50, verso 6. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías, o profeta, centenas de anos atrás, disse que Jesus seria açoitado, que suas costas seriam dilaceradas e feridas. Isaías disse que os soldados maus cuspiriam nele e ririam dele, que eles viriam e arrancariam seu cabelo e cuspiriam em sua face e diriam: quem te salvará? Imagine a cena: soldados romanos de braços fortes, com chicotes de couro, embebidos em aço líquido, se aproximaram do Filho de Deus. Ele é açoitado nas costas, e então, com o estalar do chicote, esses soldados romanos que ali estavam feriram o seu corpo. O metal entrava na carne e com isso cortavam-no com violência, fazendo-o sangrar. Quem é esse que tanto sofreu? Quem é esse com as costas machucadas? Quem é esse com a testa sangrando? Quem é esse com um olhar de agonia na face? Quem é esse que sofre e morre? Ele é Jesus, o divino Filho de Deus, aquele que se tornou humano, aquele que pagou o preço pelo seu pecado e pelo meu, o Messias. Profetas o predisseram e ele veio na época certa, nasceu no lugar certo, de uma mulher virgem, viveu uma vida de cura, amor, perdão e poder. Ele morreu como foi previsto nas antigas profecias da Bíblia.
a sua morte foi por mais de uma boa causa. De fato, ele é mais que um guru, por uma causa em que acredita. De fato, ele é o Filho de Deus com as mãos perfuradas. A Bíblia diz em Salmos 22, verso 16, leiam comigo por favor, Salmos 22, verso 16, leiam juntos. Transpassaram-me as mãos e os pés. A crucifixão não foi introduzida nos dias de Roma. De fato, nos dias de Davi, a crucifixão não era conhecida. Esse assunto, crucifixão, foi de fato introduzido 100 anos antes de Cristo. Constantino, 300 anos depois de Cristo, aboliu a crucifixão. Lembram que os métodos dos judeus para a pena de morte eram o apedrejamento? Lembram da mulher aos pés de Jesus? Queriam fazer o que com ela? O que queriam mesmo? Apedrejá-la. A mesma Bíblia diz, eles, qual é a outra palavra? Transpassaram. Como saberia Davi nos Salmos que as mãos de Cristo seriam transpassadas e seus pés também? Porque o Santo Espírito revelou a eles, por mim e por você, para não deixar dúvidas em nossas mentes que Cristo era o Messias. Zacarias capítulo 12, verso 10 diz, olharam para mim a quem transpassaram. As mãos de Cristo foram furadas. O corpo de Cristo foi furado. Cristo foi furado por você e por mim. O sangue que caiu de seu corpo foi para curar e limpar todos os meus e os seus pecados. Ele teve a morte que eu merecia ter. Eu merecia morrer. Eu merecia ir para a tumba. Eu merecia nunca mais ressuscitar. Eu merecia estar perdido. Não por um tempo, mas pela eternidade. Porque o salário do pecado é o que mesmo? A morte. Mas Cristo sofreu tudo. Cristo foi mais que um mártir, mais que um bom homem, mais que alguém que morre por uma boa causa. Ele morreu por causa dos nossos pecados, pelo seu e pelo meu. Notem a precisão dessa profecia. Salmos 22, verso 18, escrita 1000 anos atrás. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Por que essa profecia é tão precisa? Notem que ele diz, eles repartiram as minhas vestes. Jesus tinha poucos pertences para ser dividido, mas dividir suas vestes significava destruí-las. Então eles tiraram a sorte por ela. Sabem, há algumas evidências arqueológicas que os soldados romanos realmente tiraram a sorte. Vocês estão olhando para a Via Dolorosa, o caminho da cruz. Ela é real. E vocês estão olhando para uma inscrição de um jogo que foi desenhado na calçada, da mesma forma que uma criança desenharia uma figura na calçada. Este é um jogo de dados que os soldados romanos jogavam quando tiravam a sorte. Por que a profecia foi tão precisa? Porque Deus deixou tais evidências em qualquer mente inquisitiva, qualquer ser inteligente e racional tentando escapar da confusão deste mundo, tentando escapar das perplexidades desse mundo, tentando se esquivar dos falsos profetas e falsos messias, e toda a literatura que chega saberia sem qualquer sombra de dúvida que Jesus está acima de tudo isso como o verdadeiro Messias do mundo, o Cristo que subiu ao monte do Gólgota, o Cristo que foi pregado na cruz. Esse Cristo estava entre o céu e a terra, para que ele pudesse te levar da terra para o céu. O ladrão disse, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. E centenas de milhões de homens e mulheres clamam essa palavra a ele, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Olhem essa profecia, amigos, Salmos 34, verso 20, leiam comigo por favor. Preserva-lhes todos os ossos, nem um deles sequer será quebrado. Seriam os ossos de Jesus despedaçados ou quebrados na cruz, sim ou não? De maneira alguma. Vocês se lembram que a Bíblia diz? Havia 3 cruzes naquele monte. 2 ladrões, um crucificado em um lado de Cristo e um outro crucificado do outro lado. E a Bíblia diz, eles foram até um dos ladrões e perceberam que não estava morto, eles quebraram seus ossos. Foram ao segundo ladrão e perceberam, bem, vamos ler. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro
e o outro que com ele tinha sido crucificado. Eles quebraram as pernas dos dois, eles fizeram isso. Agora notem o que a Bíblia diz. A Bíblia então diz: chegando-se porém a quem? A Jesus. Como vissem que já estava o quê? Morto. Eles o que fizeram? Não quebraram suas pernas. João 19, verso 32 e 33. Davi, o salmista, 1000 anos antes disse que as pernas de Cristo não seriam quebradas. Elas não foram quebradas. Como o salmista Davi saberia disso? Como Miqueias saberia que ele nasceria em Belém 700 anos depois? Como Moisés saberia que ele seria guiado por uma estrela? Os sábios seriam guiados por uma estrela 700 anos depois. Como Davi saberia que eles perfurariam suas mãos antes de existir crucifixão? Como ele saberia que seus ossos não seriam quebrados? Como Isaías poderia saber que nasceria de uma virgem? Porque a Bíblia não é um livro comum, é inspirada pelo Espírito Santo. Porque Jesus não é um homem comum, Jesus não é um ser humano qualquer, ele é o verdadeiro Messias do mundo. Sim, quando ele estava na cruz, ele morreu por você e por mim, e milhares têm vindo à cruz. Um ladrão disse: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino, e esse ladrão foi perdoado. Maria se prostrou aos pés da cruz. Ela tinha 7 maridos, mas estava lá com fé pura e uma mulher perdoada. Simão Cirineu veio da África. Homens e mulheres de todas as nações vêm a esta cruz. Não existe preconceito aos pés da cruz. Não há aos pés da cruz penalidade. Um soldado romano de coração duro foi aos pés da cruz. Judeus foram, gregos foram, romanos foram, homens foram, mulheres foram, crianças foram, camponeses foram, pescadores foram, fazendeiros foram, os cultos foram, os incultos foram, os cegos foram, os surdos foram, os feridos foram, os doentes foram. Eles vieram à cruz, e naquela cruz eles não vieram simplesmente para ouvir algum filósofo soltar algumas teorias. Eles vieram por vida eterna. Eles vieram por salvação. Eles vieram por redenção e encontraram em Cristo. Muitos biógrafos param na morte do herói da história. Mas quando Jesus saiu da cruz, quando seu corpo ensanguentado, ferido e açoitado foi colocado na tumba, ele saiu de lá vivo. No domingo de manhã, a Bíblia diz em João 11, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus saiu da tumba. O Pai disse: teu Pai te chama. A tumba de Cristo está vazia. Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, você também pode viver. Porque Ele está vivo, porque Ele saiu da tumba, porque Ele é divino, porque Ele é mais que um guru com filosofias, porque é mais que um simples mito ou uma simples lenda, porque é mais que um historiador, porque é mais que um educador brilhante e de sucesso, porque Cristo é divino. Se você for à tumba, se você for àquele local antes que Ele volte, você pode viver eternamente, porque Cristo foi ressuscitado dos mortos. Ele é o princípio, é o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a ressurreição da vida, e por isso você pode se levantar e viver eternamente. Eu prefiro colocar minha fé no divino Filho de Deus. Eu prefiro colocar minha fé no Messias do mundo do que num guru, num filósofo, num falso Messias. John colocou sua fé nesse Cristo, o amava de todo o seu coração. Ela era uma senhora simples, digna e cristã. Ela não tinha um nível alto de educação, mas ela amava Jesus. Seu marido Jed nunca tinha se entregado a Cristo, nunca havia assumido um compromisso com Cristo.
O trabalho era seu Deus. Ele trabalhava 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia. Ele se achava muito inteligente para Jesus. Ele se achava muito autossuficiente. Ele não precisava de Deus. Ele sabia que era esperto, vivo, inteligente. Ele sabia que daria certo na vida. Ele não precisava de Jesus. Era frequente ele não poder controlar seu temperamento. Se zangava com seus empregados, se zangava com Joan. Por mais de uma vez, Jed voltou para casa e dava um tapa em Joan e dizia: eu te falei que tinha uma reunião de negócios hoje à noite. Apronte minha janta e faça isso agora. Uma noite, Jed chegou em casa. Os carrinhos de Steve estavam na sala. Ele viu aquela cena. E Jed estava com pressa para uma reunião, estava atrasado, foi em casa só para engolir alguma coisa e saiu de novo. Ele viu os carrinhos de Steve e ele pisou neles com seus pés e disse: Steve, tire essas coisas daqui. E ele disse algumas palavras horríveis: tire essas coisas horríveis daqui. Steve começou a chorar e Joan ficou impaciente e deu-lhe um tapa. E quando Jed chegou em casa naquela noite, seu filhinho correu para a mãe e disse: mãe, eu estou com medo do papai. Mamãe, eu estou com medo do papai. Mamãe, você é tão amorosa comigo, você me ama, mas o papai me bate, o papai me bate. E mamãe, naquela noite, por que você estava chorando? Mamãe, quando o papai voltou para o trabalho, por que você estava chorando? Mamãe, o que é isso perto do seu olho? O que é isso preto em volta do seu olho, mamãe? O papai bateu em você de novo, mamãe? Joan tentou fazer o melhor que podia, mas Steve, o pequeno Steve, aprendeu a odiar o pai. Uma noite, Jed chegou e ouviu Steve dizer a Joan: mamãe, eu estou com tanto medo do papai, eu tenho mesmo que ir falar com ele hoje. Aquela noite, Jed não foi para a cama como ele normalmente ia. Não foi para nenhuma reunião de negócios, simplesmente ficou sentado numa cadeira. Ele pensou em sua infância, ele cresceu numa igreja, mas se afastou de Deus. Ele pensou na maneira que tratava sua esposa. Ele pensou na maneira que tratava seu filhinho. Ele pensou em como seu gênio estava fora de controle. Ele pensou em como sua vida estava fora de controle. Ele pensou no fato de que ele precisava mudar sua vida. Ele precisava de poder em sua vida. Ele precisava de perdão em sua vida. Ele precisava de misericórdia na sua vida. E naquela noite, Jed se ajoelhou perto daquela cadeira e ele disse: Senhor, eu tenho andado longe de ti, mas hoje eu estou voltando. Senhor, eu me afastei de ti, mas hoje eu estou voltando. Senhor, se quiseres, eu estou voltando. Senhor, me perdoe, eu te peço. Eu te peço esta noite, Senhor, tire de mim a culpa. Senhor, eu achei que fosse forte. Eu achei que tinha a minha vida sob controle. Mas lá no fundo eu sei que falta alguma coisa. Senhor, a menos que me ajude, eu não posso controlar meu gênio. Senhor, a menos que me ajude, eu não posso controlar a bebida. Senhor, a menos que me ajude, eu não posso controlar a minha vida. Naquela noite, Jed experimentou o verdadeiro milagre de um Cristo que perdoa. É claro, ele às vezes ficava com raiva depois daquela noite. Sabe, ele não se tornou perfeito depois daquela noite, mas naquela noite ele ouviu Jesus bater na porta da sua vida, preencher a sua vida. E Jesus disse em Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Jesus é mais que um bom homem. Jesus é mais que um simples filósofo. Jesus é mais que um professor justo. Ele é mais que apenas um mito. Ele é mais que um guru. Jesus é o divino Filho de Deus. Ele morreu para que você possa viver e ter vida eterna. Ele morreu para que seus pecados fossem perdoados. Ele morreu para que sua culpa acabasse. Ele morreu para que você morasse no céu para sempre. E esse Deus se livrou dos laços da sepultura. Esse Deus destrancou a porta da morte.
e Ele pode capacitá-lo a morar no céu para sempre. Essa vida, o Cristo Todo-Poderoso pode dar a você, e Ele pode mudá-lo hoje. Você pode mudar sua vida hoje à noite. Você pode ter uma nova direção hoje à noite. Você pode dar um novo rumo à sua vida essa noite. Hoje pode ser a noite para começar de novo, limpo, límpido e novo. Você sabe que não está feliz do jeito que está vivendo. Você sabe que existem coisas na sua vida que não estão em harmonia com Deus. Você sabe que no fundo do coração você gostaria de ser uma nova pessoa. Você não precisa levantar a mão. Você não precisa se levantar. Você não precisa vir aqui à frente. Mas hoje, aí mesmo, você pode curvar a fronte. Hoje, enquanto John e Jocelyn estão cantando, no momento pessoal com Deus, esqueça a audiência. Há pessoas na Romênia hoje que pela primeira vez abrirão seus corações a Deus. Centenas de vocês. Há pessoas na Polônia esta noite que pela primeira vez abrirão seus corações a esse Cristo. Há pessoas na Hungria hoje que pela primeira vez abrirão seus corações a esse Cristo em toda a Europa. Pessoas na Alemanha, em todo lugar. Senhor, você achava que estava indo tudo bem. Senhora, você também achava, mas há alguma coisa na sua vida e hoje você está abrindo o seu coração a Cristo, pedindo perdão, misericórdia e poder. Hoje aqui, nos Estados Unidos, British Columbia, aqui, perto em Alberta, Minnesota, Utah, e também em Ontário, por toda a grande província do Canadá. Agora mesmo diga, Senhor, volta ao lar. Aqui nos Estados Unidos, de leste a oeste, de norte a sul, vocês estão dizendo, Senhor, eu quero voltar para Deus. Eu me afastei, mas eu estou voltando. Ou talvez você nunca o tenha aceitado, mas você veio hoje à noite e Ele pode dar misericórdia. Ele pode te dar salvação, Ele pode te dar vida eterna, Ele pode mudar a sua vida hoje à noite. Por que não curva a sua fronte agora? Enquanto John e Jocelyn cantam, tão longe do Senhor andei, mas eu volto ao lar. I've wandered far away from God. Now I am coming home. The path of sin too long I've trod. Lord, I'm coming home. I've wasted many precious years. Now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. Coming home. Coming home. Nevermore to roam. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. Coming home. Coming home. Nevermore to roam. Open wide
Hoje, enquanto oramos em silêncio, é a hora de voltar. Você já está longe há tempo demais. Já se desviou há tempo demais. Lar é o coração de Deus. Lar é aos pés da cruz. Lar é a sua vida com Jesus. Hoje, enquanto oramos, no silêncio do seu coração, você gostaria de dizer: Jesus, estou voltando ao lar. No silêncio do seu coração, você gostaria de dizer: Senhor, não consigo sozinho. Meu coração só quer o mal. Eu estou inclinado a tentações. Sou tão fraco. Se você é fraco, Deus é forte. Se você é frágil, Ele é poderoso. Onde abundou a tentação, superabundou a graça de Deus. Mas, meu amigo, Ele não pode ajudá-lo a menos que você deixe. Ele não pode tomar sua vida a menos que você a dê a Ele. Hoje, ao orarmos, faça isso. Diga a Jesus: eu estou voltando ao lar. Querido Pai, obrigado por Jesus ser o Messias deste mundo, o Cristo verdadeiro e não o falso Cristo. Obrigado porque posso voltar ao lar, porque centenas e centenas de pessoas estão voltando para o coração de Deus essa noite, porque centenas e centenas de pessoas estão dando a vida a Ti. Cargas são tiradas, a culpa é removida. Ó Pai, onde somos fracos, faça-nos fortes e nos dê seu poder esta noite. Leve-nos daqui cantando louvores a Ti, em nome de Jesus, amém. Que Deus possa os abençoar imensamente.